Bem-vindos à nossa aula de número 6 do curso de regularização de imóveis para arquitetos e engenheiros, absolutamente gratuitos aqui no meu canal. Bom, e hoje nós vamos fazer um apanhado das plantas, do carimbo, bem como da RRT que tem que ser produzida, que tem que ser feita para ser anexada ao processo administrativo na prefeitura. Vocês verão que vocês têm que tirar, quando tiver fracionamento de terreno, 3 RRTs ou ARTs, uma por projeto, outra por execução de obra e outra por fracionamento de terreno. Sim, fracionamento de terreno é uma RRT separada ou ART separada. E nós vamos ver na situação quando não tem fracionamento, vocês só precisam entregar 2 RRTs, que é a responsabilidade pelo projeto e a responsabilidade pela execução da obra. Aí vocês me perguntam, execução da obra? Mas já não tem obra, eu estou regularizando um imóvel que já existe. Sim, pessoal, mas conforme eu venho falando no curso, a regularização de imóveis é feita exatamente como se estivesse sendo um projeto novo, como se estivesse começando um projeto novo, como se você estivesse fazendo um projeto agora e você fosse ainda fazer a obra referente a esse projeto. Tanto é que você vai receber o alvará de obra como se você tivesse precisando dele para começar uma obra. E depois, então, o habite-se. É como se fosse um projeto novo, ok, pessoal? Então, fica aí comigo e vamos lá ver, então, como são feitas essas plantas e essa responsabilidade técnica. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês hoje de um modelo de um projeto de regularização de imóveis. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu vou dar hoje aqui para vocês, é aquele segundo caso que eu expliquei para vocês, que a construção já tinha passado pela prefeitura, já tinha um registro lá, mas o imóvel sofreu acréscimo de área construída, portanto, foi necessário fazer uma nova regularização com acréscimo de área construída. É aquele segundo caso que eu falei para vocês logo no comecinho do curso. Nós temos 2 casos. Um é aquele que o imóvel nunca passou por um processo de regularização de imóveis e o outro é aquele que o imóvel já passou uma vez pelo processo de regularização de imóveis, mas sofreu acréscimo de área construída ou outro tipo de modificação e precisa novamente entrar com o processo administrativo de regularização de imóveis. Conforme eu falei para você, é basicamente tudo igual, só muda o formato das plantas. Isso é, vocês precisam, nesse caso aqui, colocar a planta de como a construção era antes dela ser modificada e no carimbo vocês precisam mencionar o habite anterior, tá? O número e o ano, porque os profissionais do setor de aprovação de projeto irão lá procurar esse processo original e esse projeto como ele era anteriormente. Então, é o caso desse aqui. Aqui eu coloquei a planta de como era a casa antes de ser modificada, de ter acréscimo de área construída, e aqui no carimbo, em cima, eu descrevo planta de arquitetura, planta baixa existente. Aqui o número, né, do desenho. E aqui a descrição, projeto de uma residência, tipo unifamiliar com acréscimo de área construída. Rua, vocês vão colocar o endereço, a referência cadastral vocês vão colocar. Tem que colocar isso aqui adequado à legislação de acessibilidade NBR 9050 da BNT. E colocar o habite anterior, o número dele, que aqui eu coloquei outro número, tá? Para não expor aqui o cliente, eu coloquei um número 0000, mas ele vai ter um número lá, vocês vão ver no habite, no carimbo, lá do profissional da aprovação de projeto que fez o primeiro habite, tem lá um número e o ano. E aí o profissional lá do setor de aprovação de projeto vai procurar esse projeto original. Aqui nesse espaço, vocês precisam colocar a localização desse terreno, aonde é, com as quadras no entorno. Vocês podem tentar pegar isso na própria prefeitura. Aqui vocês vão colocar o nome do proprietário
Aqui novamente, proprietário no caso aqui eram dois, porque o marido e mulher, quando é um casal e a casa dos dois, é bom colocar o nome dos dois. Aqui o nome do autor do projeto e responsável técnico. E aqui vocês vão colocar a área do terreno, a área construída existente, quer dizer, o que tinha antes de ser reformada, a área a ser construída, quer dizer, o quanto foi construído a mais, a área total com acréscimo, a taxa de ocupação no terreno, quer dizer, a taxa de ocupação é o quê? O terreno, ele tem 375 metros quadrados, é 100%. Então, vocês veem lá a área construída, quanto deu o total, e vejam quanto isso corresponde à porcentagem do terreno. É uma regra de 3, tá, pessoal? E aqui a área permeável, 112,5%, que varia de município para município essa exigência. Todas exigem isso, agora é uma lei, tem que colocar, tem que ter essa área permeável, porque é aquela área da construção onde vai dar passagem para a chuva, vai drenar a água da chuva. Isso é um problema nacional, né? Essas inundações que acontecem aí nos grandes centros, principalmente, né? Elas acontecem exatamente por conta disso, porque não existe área permeável, as pessoas começam a colocar piso em tudo, e aí não tem mais o quê? Lugar para drenar a água da chuva, e acabam acontecendo essas inundações aí gigantescas que nós vemos aí o tempo todo, verdadeiras tragédias. Então, é preciso, lei agora que se tenha em cada residência uma área permeável. Ela varia, geralmente chega até 30%, vai depender de cada município, do que o plano diretor de cada município exige. Então, vocês precisam ir até o setor de aprovação de projeto e perguntar quantos por cento de área permeável vocês têm que deixar, ok? Feito isso, a gente vai passar para a planta de como o imóvel está agora, depois que foi feito o acréscimo de área construída. No carimbo vocês vão escrever exatamente as mesmas coisas, só fiquem atentos à questão da escala, porque muitas vezes a gente faz em escalas diferentes, dependendo do tamanho da planta, a gente tem que mudar a escala na prancha, então prestem atenção a isso, tá? Aqui em cima é necessário colocar o detalhe também do piso tátil na calçada, tá? Que hoje em dia também isso aí é exigência. Então, vocês precisam colocar isso também. Tá aqui o detalhe, um detalhezinho do lado de fora, na calçada. Que vocês precisam colocar no desenho, tá? Então, aqui a planta é normal, vocês têm que colocar a planta com todas as cotas, afastamentos laterais, afastamentos de fundos, afastamento frontal, tudo que é exigido, todas as cotas internas, enfim, a planta baixa normal que vocês já conhecem. Depois, pessoal, nós precisamos passar para a planta construir, demolir. Isso é, a gente vai mostrar tudo aquilo que a gente está demolindo e tudo aquilo que a gente está construindo. E vamos fazer ao lado aqui uma legenda, que é para que fique bem claro para quem está analisando o projeto, certo? Depois disso, a gente vai para fachadas e cortes. Geralmente, a gente precisa só apresentar 2 cortes e uma fachada. E continua novamente o carimbo com as mesmas informações. Sempre repetir as mesmas informações no carimbo, tá? Só não esquecendo aqui da escala, se vocês tiverem mudado, para colocar aqui, e também aqui o número da folha do desenho. Depois a planta de cobertura, que vocês vão mostrar como foi feito aqui o telhado, normalmente como vocês já estão acostumados a fazer, ok? Então são essas as plantas e é dessa forma que o carimbo deve ser feito, pessoal. As plantas são aquelas plantas que vocês conhecem normalmente, não muda nada, a planta detalhada com todas as cotas, e vocês precisam prestar atenção ao carimbo. Cada situação que vocês pegarem, vocês terão que colocar uma informação diferente aqui. Se é um projeto que nunca passou pela prefeitura, uma edificação que nunca foi legalizada antes, vocês não vão precisar colocar o número do habite anterior, por exemplo. Então, vocês vão somente colocar projeto de uma residência tipo unifamiliar, não vão colocar com acréscimo de área construída, vão colocar somente projeto de uma residência tipo unifamiliar,
a referência cadastral, adequada à legislação de acessibilidade, e não vão precisar colocar nenhum outro tipo de informação. E aqui, nesse espaço aqui, todas essas informações são iguais para os dois casos, a área do terreno, a área construída, só que vocês, no caso de uma construção de uma edificação que não passou antes pela prefeitura, não vai precisar colocar esse detalhe aqui da área construída existente e da área a ser construída, porque no caso vocês vão colocar somente a área construída, porque não houve um processo anterior de legalização, então vocês vão colocar somente a área construída, sem precisar especificar, como foi o caso desse caso aí, que precisou especificar a área construída anterior e a área construída depois da reforma. E com relação a RRT ou ART, pessoal? Bom, são duas as responsabilidades técnicas que vocês precisam anexar ao processo administrativo de regularização de imóveis. Uma é com relação à execução do projeto de arquitetura. E o código da RRT é esse aqui, ó, 112, projeto arquitetônico. Vocês colocam a quantidade e aqui a unidade de metro quadrado. Aqui vocês descrevem. Então, isso aqui é uma RRT de projeto arquitetônico. Para quem é engenheiro, é a ART, é a mesma coisa no site, tá? Talvez o código seja outro, eu não me lembro mais, porque eu fui a minha vida inteira do CREA. Nós mudamos, os arquitetos saíram do CREA em 2010, eu saí só em 2012. Então, eu fiz muita RT pelo CREA, pelo site de lá, e é a mesmíssima coisa que o site aqui do CAL, tá, pessoal? Só o código, de repente, deve ser diferente, mas é a mesma coisa, é só ir preenchendo os dados lá, ok? A próxima RRT é de execução de obra, que é esse código aqui 211. É a mesma coisa, quantidade, unidade, descrição, vocês vão preencher essa RRT de execução de obra. E se tiver fracionamento, vocês precisam também fazer uma terceira RRT e também anexar lá no processo administrativo de fracionamento. A de fracionamento é esse código aqui, 185, projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento. A quantidade fracionada a unidade. Mesma coisa, descrição, projeto de fracionamento de um terreno de 450 metros quadrados em duas frações, fração A, 150 metros quadrados, fração B, 300 metros quadrados. Então, no caso de fracionamento, pessoal, são 3 RRTs ou ARTs que vocês têm que entregar e anexar ao processo administrativo na prefeitura. Ok? Então, eu espero ter ajudado. Espero que o curso tenha sido útil a vocês. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. E quem quiser ter todos esses modelos, esse modelo aqui, inclusive, desse projeto, está lá no material didático. É só clicar no link aqui embaixo, ir lá para a loja virtual e comprar o material didático, que vocês vão levar tudo isso aí para poder ter como padrão, inclusive o projeto completo de fracionamento, 2 projetos de fracionamento, que foram aqueles que vocês tiveram na aula 4 e na aula 5, o dividido em partes iguais e o dividido em partes diferentes, o projeto de arquitetura e o projeto de fracionamento e os 2 memoriais descritivos de fracionamento, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Bye, bye.